Você conhece todas as perdas a que o sistema fotovoltaico está sujeito? A partir deste vídeo aqui nós vamos fazer uma série sobre todas as perdas envolvidas no sistema fotovoltaico e falar um pouco sobre cada uma delas. A gente vai começar neste vídeo falando sobre as perdas devido ao posicionamento do módulo. Então, se você quer saber qual é o posicionamento, inclinação, orientação ideal do módulo fotovoltaico e o que acontece, quanto de energia você perde se não posicionar desta forma, assiste esse vídeo até o final. Já aproveita, já deixa aí o seu like, ativa as notificações e se inscreve no canal. E é isso aí, vamos falar de energia solar? Não se esqueça também de fazer parte da nossa comunidade Fototips para você receber sempre em primeira mão os conteúdos que eu publico aqui neste canal, os conteúdos lá do blog e um conteúdo semanal exclusivo também. Lembrando que você só vai receber os conteúdos a partir da data em que você entrar, tá? Aquilo que já foi distribuído foi para quem já participava, ok? Então corre aí, clica no link da descrição, é de graça e te espero lá. Bom, então nós vamos começar falando sobre a orientação dos módulos fotovoltaicos. Bom, como todos nós estamos, aqui no Brasil estamos sempre no hemisfério sul, com exceção de algumas cidades ali já para cima, do Macapá e etc. Mas a maioria do Brasil nós estamos aí no Polo Sul, Então, nós sabemos que para nós, qual que é a nossa referência? O Sol ele vai nascer ao leste e se pôr ao oeste. Então, qual que é o nosso comportamento? Logo no começo do dia, geralmente a partir das 6 horas, às vezes um pouco antes, às vezes um pouquinho depois, o Sol vai começar a nascer, E a gente vai ter as primeiras radiações já começando a incidir sobre a superfície nossa, Essa é uma radiação que ainda não vai estar no seu pleno potencial. Durante o dia o Sol ele vai se posicionar ao norte geográfico, No meio-dia ele vai chegar no norte geográfico, exatamente alinhado, onde ele vai estar entregando o maior potencial dele de radiação. E no período da tarde, esse comportamento ele se espelha. Então você vai sair do pico do potencial até às 6 horas da tarde aproximadamente, quando o Sol vai se pôr, e aí sim você vai ter de novo o menor potencial. Então, se nós formos considerarmos a instalação dos módulos em um sistema fixo, que é o caso recomendado para estruturas aí em telhado, Às vezes a gente vê algumas instalações que o pessoal tenta corrigir o posicionamento do módulo através da estrutura, mas isso não é recomendado, ok? E se for fazer, que tenha sempre a anuência ali, a participação de um engenheiro civil ou pelo menos mecânico para calcular se a estrutura do telhado suportará a carga de vento, ok? Porque quando o módulo não está justo ao telhado, quando ele está afastado, você tem aqui um espaço para o vento se afunilar ali, e começar a fazer pressão para cima, e normalmente os telhados são projetados para suportar cargas de cima para baixo e não de baixo para cima, como o módulo faria nestes casos. Então, se nós estamos considerando o sistema fixo, o que acontece? Se eu deixar o meu sistema orientado a leste, ele vai aproveitar melhor a radiação do período da manhã, mas no momento em que o Sol vai estar ali ao meio-dia, que vai estar em máxima radiação, ele não vai estar tendo máximo aproveitamento, e no período da tarde, pior ainda. E vice-versa, se eu estiver com ele orientado ao oeste, ele não vai pegar o Sol na parte da manhã, não vai aproveitar plenamente o meio-dia, e no período da tarde ele vai estar sim aproveitando melhor a energia, tá? Mas por que a gente está sempre falando essa questão de não aproveitar tão bem o Sol do meio-dia, Porque o seu sistema fotovoltaico, as células fotovoltaicas, elas vão ter um melhor rendimento quanto mais alinhadas elas estiverem com os raios solares, com a radiação solar. Então, o melhor caso é quando a radiação incide de forma normal, a 90 graus da célula. Então, quando você tem aqui a célula voltada para o norte e a radiação vinda do norte, você tem uma incidência direta. Se você tivesse ele orientado a leste, por exemplo,
já não pegaria a 90 graus nesse caso hipotético. Então, sempre que a gente for escolher uma área ali do nosso telhado para fazer a instalação, a gente vai procurar aquela que é mais alinhada ao norte geográfico. E se isso não for possível, no fim do vídeo eu vou mostrar para você qual vai ser o impacto na geração do seu sistema. Antes disso, vamos falar um pouco mais da inclinação do sistema fotovoltaico. Quanto à inclinação, nós temos aí a movimentação do Sol de acordo com as estações do ano. Então nós temos desde o verão, em que o Sol está bem alinhado aí com a nossa posição em relação ao globo terrestre, né? Então, no verão, a radiação solar ela vem de uma forma mais direta, aquela questão de pegar a 90 graus as células, né? E no inverno nós temos ele mais inclinado, tá? Então, nós temos tanto aí o solstício do verão e o solstício do inverno. Então, qual que seria o ideal, o melhor dos mundos? A gente tem um sistema que ajustasse a inclinação de acordo com a altura solar, né, de acordo com as estações do ano. Então, por exemplo, no verão a gente poderia deixar os módulos mais, vamos dizer assim, com uma inclinação menor, mais rente ao plano horizontal, né, ao solo, e no inverno a gente deveria deixar com uma inclinação maior. Mas, mais uma vez, né, em sistemas de telhado e até mesmo para sistemas de solo, se não for um sistema aí a partir de 1 mega, não compensa tanto você fazer esse sistema que movimenta, né, o sistema tracker. Então, o ideal é você deixar sempre os módulos com inclinação igual à latitude do local em que você está instalando. Então, por exemplo, se eu estou aqui em São Paulo, latitude 23 graus, então a inclinação ideal dos meus módulos é 23 graus também. Isso significa que eu vou estar ajustado para receber, na maior parte do ano, a melhor radiação possível. Tá, agora vamos pensar numa situação em que eu não consigo deixar em 23 graus. Qual que vai ser o efeito? Eu vou mostrar a partir de agora. Quais são as formas de você entender a influência da inclinação e da orientação dos seus módulos no resultado da geração de energia do seu sistema? Então existem algumas formas. A mais utilizada, óbvio, são os softwares, né, que fazem esse cálculo automaticamente. Mas existe uma outra forma, que são utilizando as cartas do Sol, e aqui eu vou trazer um modelo de carta do Sol que dá para vocês avaliarem, né? Com exemplo de São Paulo. Então eu vou mostrar aqui para vocês, para a gente ter uma ideia aqui em São Paulo como que a gente estimaria essas perdas. Vamos dar uma olhada? Pessoal, aqui tá a carta aí do Sol, tá? E o que a gente vai mostrar? Para o estado de São Paulo, nós temos aqui as inclinações. Então, quanto mais longe do centro, maior é a minha inclinação, tá? Meu ângulo de inclinação. E aqui eu tenho o norte, para cá são as minhas orientações, se eu estou me orientando mais a leste ou se eu estou me orientando mais a oeste. Perfeito? Então, vamos pensar aqui. Eu conversei com vocês que a melhor inclinação ideal seria os 23 graus para São Paulo e com orientação ao norte, né? Então vamos pensar aqui, ó, pessoal. Na imagem, não sei se está dando para vocês verem muito nítido, mas aqui eu tenho 0, 15 e 30 graus. Então o 23 está mais ou menos aqui no centro. Perfeito? E aqui, o que acontece? Eu vou ver na escala qual que é o valor aqui que eu tenho do meu rendimento com relação à inclinação e orientação, né? Para essa condição minha. Então, se eu for pegar aqui na legenda, eu vou ter quase 100%, né? Quase 100% do rendimento, ou seja, eu não tenho perdas praticamente pelo posicionamento. Agora, vamos imaginar um caso que eu tenho 45 graus de inclinação, né? Uma inclinação muito grande. O que vai acontecer nesse caso? Eu vou ter já aqui alguma perda. Então, se eu for olhar aqui, já vou estar chegando aqui, sei lá, uns 93%, ou seja, eu perdi 7% de energia por causa dessa inclinação, tá? Agora vamos pensar que eu estou com essa inclinação de 45 graus e com a orientação 45 graus a leste. Então vamos pegar aqui, ó, a inclinação 45 e a orientação 45 a leste.
Então já caiu um pouquinho mais, já está até menos de 90 se a gente for olhar, né, na legenda, ou seja, já tenho cerca de 10%, talvez até um pouco mais de perdas por conta desse meu posicionamento. E aqui, pessoal, uma coisa que é importante a gente notar é que quanto menor a nossa inclinação, menor a influência dessas perdas, né? Por exemplo, se eu tivesse aqui uma inclinação de 0, por exemplo, né, você pode ver que tanto faz se eu estou para leste, oeste, norte ou sul, tá vendo? Isso seria praticamente irrelevante. Só que essa diferença ela vai aumentando conforme a minha inclinação, tá vendo? No 40, olha como eu já fico ruim aqui quando eu vou indo para os lados. Já no 15 eu posso ir um pouco mais para os lados aqui, né? Mantendo ainda um bom aproveitamento. Então é isso, pessoal. Qual que é o sentido, né, dessa observação que eu fiz agora? O sentido é o seguinte: se eu tiver, por exemplo, um módulo que ele está na horizontal, né, 0 graus, tanto faz para onde ele está virado, porque o Sol vai pegar da mesma forma nele. Enquanto, se eu tiver um módulo de 45 graus, então imagina aqui o módulo de 45 graus, o Sol, vamos mudar aqui, ó, aqui está o módulo de 45 graus, o Sol está aqui, né? Beleza, tá pegando nele direto. Se ele tiver um pouquinho para cá, ele já está muito mais fora do Sol do que se ele fosse um módulo que estivesse mais deitado, né? Mas com uma inclinação menor. Então, essa daqui é a observação para vocês e esse é um exemplo de como você pode conferir a perda que você vai ter devido ao posicionamento e inclinação dos seus módulos lá no telhado ou no solo. No solo é mais fácil, né? Porque no solo você monta a estrutura com a inclinação que você quiser, né? Mas no telhado, geralmente você tem que seguir a inclinação e orientação já pré-existente do telhado. Por isso que para quem está construindo uma casa nova, já pensa sempre em deixar uma área disponível aí de uma queda do telhado voltada para o norte aí. Perfeito? Sem sombra, sem obstáculos e com bastante espaço para colocar os módulos fotovoltaicos. E aí, qual que é a melhor área do seu telhado para fazer essa instalação? Você já sabia dessas perdas que você pode ter devido à instalação, a orientação e a inclinação do seu módulo fotovoltaico? Deixa aí nos comentários, também me fala quais são as dúvidas que vocês têm sobre esse assunto e qual que é o próximo tema aí, qual que é a próxima perda que vocês querem que eu comente nos vídeos. Perfeito? Obrigado por assistir até aqui, confere aí se você já deixou o seu like, se já se inscreveu no canal, se ativou as notificações. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima!